Olá, bom dia. Glória a Deus por mais um dia, onde as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas sobre as nossas vidas. Hoje, dia 19 de janeiro de 2022, estamos aqui para continuar essa jornada de aprender com Salomão através do livro de Provérbios. Então, hoje nós estaremos refletindo sobre Provérbios, capítulo 19. Nós estamos lendo um capítulo por dia. Sejam muito bem-vindos. Ei, Lili, tudo bem por aí? Hoje eu quero trazer, gente, eu não fiz, vou falar, eu ouvi uma ministração do pastor Mário Freitas. Ele era até líder da Missão Mais. Como ele já trabalhava na época com cristãos perseguidos, trabalhava na região de muçulmano. Então, eu acredito que por isso diminuiu. Eu até andei pesquisando, ele tinha um Instagram, eu tinha o Instagram dele. Ele não tem Instagram mais. Então, quem é missionário nessas regiões perseguidas, né? Elas não podem ficar se expondo muito nas redes sociais. E ele fez uma cidade, chama até Cidade de Refúgio, aqui no Brasil, onde ele adotava, trazia, né, cristãos de outros países que estavam sendo perseguidos. Então, mas eu ouvi uma ministração dele há muito tempo e eu fiz uma anotação. E ele falou sobre pobreza, ele trouxe conhecimento sobre pobreza. E esse capítulo 19, ele faz essa ministração é até na Igreja Batista da Lagoinha. Deve ter sido em 2012, por aí. E eu fiz as anotações, eu guardo essa anotação com muito carinho, porque trouxe muita clareza para mim com relação à palavra pobreza, né? Porque quando a gente ouve alguém falar de pobre, né? Fulano é pobre, a gente sempre faz uma conotação de que pobre não tem dinheiro, né? E aí muitos entram em conflito ali quando Mateus 5, nas bem-aventuranças, Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito. E aí tem pessoas que acham que quando uma pessoa é insensata, ela é pobre de espírito. Mas segundo a bem-aventurança, não é. Então eu quero, como o capítulo de hoje traz, né, essa palavra, tem uma parte que ela exalta o pobre, e outra ela diminui o pobre. Eu vou ler com vocês o capítulo 19 e depois vou estar passando essas anotações que eu fiz dessa ministração, que eu acredito que vai trazer uma clareza na hora de refletir. Outra coisa, essa jornada, gente, é pra gente olhar para nós mesmos. Por mais que quando você ouve algumas pontuações você lembra de alguém, a gente sempre lembra de alguém. Mas eu queria muito que você refletisse com relação a você. Onde você se enquadra, o que você precisa melhorar, o que você precisa pôr em prática. Porque às vezes a gente fica tão focado no outro e esquecemos de que também somos humanos e que também precisamos melhorar e de que Deus tem uma promessa para nós. Uma promessa de uma vida abundante, uma vida significativa. Tudo bem? E aí, Érica, tudo bem por aí? E a Helena? Boazinha? Vamos lá. Vamos ao Provérbios 19. Olha, aqui já começa exaltando a pobreza. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona.
A testemunha falsa não ficará sem castigo. Aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre, agora outra palavra, o pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhe ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria? A Helena está na escolinha. Um abraço na Helena aí. Quem obtém sabedoria, o versículo 8, ama-se a si mesmo. Quem calenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior o servo dominar o príncipe. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai. E a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece os mandamentos preserva sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta a Deus, e ele recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Há uma dica aí para quem tem filhos de gênios difíceis. Ou quem é de gênio difícil. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são planos do coração do homem, mas os que prevalecem é o propósito do Senhor. O que se deseja vem do homem, é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-lo à boca. Açoite e zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir as instruções, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. As testemunhas corruptas zombam da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para zombadores, e os açoites para as costas do tolo. Eu até queria pesquisar mais, porque esse pastor Marcos, ele falou, né, das duas traduções sobre a pobreza, no hebraico e no grego. Eu não tenho acesso a essas línguas, eu só tenho acesso à língua portuguesa. Mas eu achei interessante a colocação que ele fez, né? Ele diz que a pobreza no hebraico, o que é ser pobre, né? Por que ele fez essa colocação? Porque diz ele que teve uma pesquisa ali depois de algumas guerras, né? Da Segunda Guerra ali,
foi feita uma pesquisa porque alguns países desenvolveram, mesmo depois da guerra, e outros não desenvolveram. E às vezes um país menor, na época, recebeu a mesma quantidade de dinheiro, de ajuda, né, das organizações mundiais, e recebeu uma quantidade maior do que o país maior de dinheiro, e mesmo assim não se desenvolveu. E aí nessa pesquisa ficou claro que a pobreza está ligada à mentalidade. E aí ele ele traz uma informação seguinte, que a pobreza, no hebraico, ele falou, eu escrevi em português, viu, gente? Eu quero que, né, se você é dessa de pesquisar, depois eu vou pesquisar mais, mas como o Provérbios de hoje trouxe tanta palavra pobreza, eu lembrei desse estudo que eu anotei no meu caderninho, na época dessa pregação. Eu fiz várias anotações nesse dia que eu achei muito interessante. Bom dia, Maria! Maria, nossa instrutora. Você que é de Contagem aí, ó, entre em contato com a Maria Medianeira Diniz, melhor instrutora de direção. Hebraico. No hebraico, pobreza, ela é traduzida como esvaziamento de um recipiente. Então, quer dizer, se está vazio um recipiente, aquele recipiente traduz também como pobreza, né? E no grego, que vem da palavra, no hebraico vem da palavra dal, e no grego, epion. No epion, a tradução é o seguinte, que é pobre que precisa de algo. Precisa de libertação, é oprimido mentalmente, é uma pobreza emocional, que se sente oprimido, que precisa de ser livre de algo, que é preso a algo, algum vício. Então a conotação do grego é mais nessa linha de libertação e de opressão mental. E no hebraico, esvaziamento. Em português, vem muito de improdutividade. Então, às vezes, a pessoa é preguiçosa, não produz, não trabalha, não pensa, não busca. É considerado uma pessoa pobre também. Improdutividade também pode se considerar pobre. Lá, eu achei interessante esse do esvaziamento, porque em Mateus fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Vou até pegar esse versículo. Na Bíblia, a mensagem, gente, tem uma tradução muito interessante. Isso tudo eu estou falando para a gente ter uma noção de pobreza, do que vem a ser pobre, quando aqui em Provérbios fala que é melhor ser pobre. Mateus 5, onde está as bem-aventuranças. E aí, Martona? Peraí. Deixa eu separar um outro versículo aqui. Olha, que interessante. Mateus 5. Mateus 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3 diz assim, ó. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Na Bíblia Mensagem, que tem uma tradução mais contemporânea, o versículo 3 fala assim, ó. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Quando vocês saem de cena, o que significa isso? Bem-aventurado, quando vocês saem de cena, quando o seu eu
sai de cena quando você não se acha a melhor e aparece mais de Deus nas suas atitudes. Então, quer dizer, entra nessa tradução do hebraico, que é o esvaziamento. Bem-aventurado aquele que se esvazia de si e que enche-se de Deus. E aí, então, tem essa conotação do esvaziamento. E aí, em Provérbios 19, o primeiro versículo, ele fala sobre essa questão. Melhor é o pobre que vive com integridade. Melhor é aquela pessoa que não se exibe, que não é cheia de arrogância, não é cheia de si, mas vive com integridade. Olha que interessante. E aí, nessa pesquisa dos países, que é o que eu quero falar, que eu achei muito interessante, os países que receberam recursos, aí foram fazer uma pesquisa, né, entre as pessoas, conversar com as pessoas, para sentir, porque as organizações mandavam dinheiro e as pessoas ainda continuavam na miséria ali, passando fome. O país não desenvolveu, não apresentou indústria, não fizeram um plano de crescimento e tal. E aí eles começaram a fazer uma entrevista com as pessoas. E olha que interessante. Vozes da pobreza, que ele chama essa pesquisa. Em Burundi, uma região Burundi, região ali da África, perguntaram para uma mulher assim, o que é pobreza para você? A pergunta sempre era essa, o que é pobreza para você? Aí a resposta de uma das mulheres em Burundi foi, é a sensação de que eu sempre vou precisar do mundo e o mundo nunca vai precisar de mim. Que é um sentimento de irrelevância. Então, se você detecta esse sentimento em você, peça ao Senhor para te curar. Porque você não é irrelevante. Todos nós temos algo a dar. Tem um conselho, tem uma ajuda, tem um consolo, tem uma orientação, tem uma receita de bolo, tem uma receita de biscoito, uma receita de chá. Todos nós temos algo a dar. Então, se existe esse sentimento no seu coração de que se você está sempre precisando dos outros, ninguém precisa de você, é um sentimento de irrelevância. Isso é um entendimento de pobreza. Na Uganda, a resposta, né, quando perguntaram para uma família, o que é a pobreza para você? Aí a resposta foi, é ter a convicção de que ninguém me vê. Então, nenhum deles falaram que era falta de dinheiro. Era o que eles sentiam. E aí, é ter a convicção que ninguém me vê. A invisibilidade. Se talvez o seu coração passa esse sentimento, comece a pedir ao Senhor para te curar. Você não é invisível, você é filho amado. Vocês repararam que as duas situações, a irrelevância e a invisibilidade, é um sentimento que ontem a gente comentou sobre o vitimismo, né? A pessoa corre o risco de sentar nessa poltrona do vitimismo, que a gente tem falado nas outras lives, porque é invisibilidade. Aí na África do Sul, perguntaram para uma família, o que é pobreza para você? Essa é forte. Escutar que a vida de todo mundo melhorou, menos a minha. Sentimento de injustiça. E por quê? Se eu escuto que a vida de todo mundo melhorou, só a minha que não, eu preciso mover. Nós precisamos ser responsáveis pelo melhoramento da nossa vida.
Nós não podemos ficar esperando o governo, a política, o pastor, a vizinha, a família, o pai, a tia. Não, nós temos que tomar a rédea da nossa vida e nós devemos fazer boas escolhas, se posicionar, esforçar, ser humilde para ouvir não e continuar pedindo ajuda. Tem uma passagem na Bíblia, uma parábola, né, do juiz mau, que Jesus conta, que eu achei incrível, eu acho essa história linda, que a mulher, ela foi até o juiz e o juiz era mau. E aí ela falou com o juiz, olha a minha causa. E ele falou, vai embora, eu não vou olhar a sua causa. E ela foi de novo, olha a minha causa. Ele falou, não vou olhar a sua causa, vai embora. E aí ela foi de novo, falou assim, só o senhor pode olhar a minha causa. O juiz injusto, o juiz mau. E aí ela foi de novo, a ponto dele falar assim, vou resolver o problema dessa mulher para ficar livre dela. Então, às vezes, a gente ganha um não, e aí a gente já acha que o mundo acabou. Já acha que a culpa é das estrelas. Então, meu convite nessa manhã, saia dessa pobreza. Essa pobreza de se achar irrelevante, porque todo mundo tem algo a oferecer. Essa pobreza de se achar invisível, porque você também pode aparecer através das suas atitudes, através das suas ações, e Deus te vê. E quando você tem consciência que Deus te vê, colega, aí a coisa muda. E Deus vê, Ele não vê só para castigar, Ele vê com olhar de amor, Ele vê com olhar de misericórdia, Ele vê com olhar de direção. Às vezes o Senhor está te vendo, querendo te dar uma direção, e você está aí se achando a coitadinha do negócio. O sentimento de injustiça. E a injustiça, ela vem sempre com o comportamento de comparatividade, né? Se você pensa que a vida dos outros melhora, é porque você compara com a sua. E nós sabemos que a comparação é a derrota. Porque toda história, ela tem início, meio e fim. E às vezes a gente só conhece o meio. E às vezes a gente só conhece o fim. Mas a gente não conhece o início. Né? Então a comparação, se você tem esse hábito de comparar, mas o outro conseguiu, eu não consegui. Ao outro eu fiz igual. Às vezes uma oração, às vezes um conselho, às vezes o time, que é o tempo, faz toda a diferença. No Egito, na época, né? Eles foram numa região e aí perguntaram o que seria pobreza. E aí uma mulher respondeu, pobreza para mim é enganar meus filhos, porque todos os dias eles me pedem algo diferente para comer e eu coloco uma água na panela e fico mexendo, falando com eles que vai ficar pronto e até eles dormirem. E pobreza é o engano. E eu achei muito legal essa colocação dele, porque de fato tem pessoas que é tão pobre, o pastor Arão Xavier, ele fala sobre finanças, ele fala assim, que tem pessoas que é tão pobre, que ela só tem dinheiro. Então, a pobreza, ela tem várias, né? Tem essas linhas, pode ter até mais. Eu aqui estou na forma mais simples, né, mais humilde, trazendo para vocês uma informação que eu achei relevante e que mudou meu olhar, sabe? E a Bíblia fala que aquele que teme ao Senhor não tem falta de nada. Então, eu posso, igual aqui em Provérbios fala, que é melhor ser pobre e ser íntegro, está dizendo, é melhor eu entender. Eu não só ser cheio de mim, mas ser uma pessoa íntegra, do que ter um monte de dinheiro e não ter integridade. Porque a integridade, ela traz, né, uma abertura de portas, traz um crescimento e honra a Deus. E aqui tem
O outro versículo que eu queria comentar, então é isso, gente. Eu fiz essa anotação, se vocês quiserem anotar aí, na Vozes da Pobreza, né? Que é a irrelevância, a invisibilidade, o sentimento de injustiça e comparação e o engano. E nós temos que olhar qual está sendo o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Nós temos um Deus tão soberano, um Deus rico. Eu sempre falo, Deus é rico, né? Um Deus que, quando Jesus dá esse exemplo dessa mulher que vai ao juiz várias vezes nessa parábola, e o juiz fala assim, vou responder a causa dessa mulher para ficar livre dela. Jesus está querendo dizer, se aquele juiz mau ouviu aquela mulher, quanto mais Deus não está pronto a nos ouvir? Quanto mais? E nós temos que ter esse relacionamento com o Senhor, de colocar tudo diante dele. Tudo. Das coisas simples às mais complexas. E ele ouve. E o interessante é porque, às vezes, a resposta de Deus não vem como a gente espera, né? Do lugar que a gente espera. Por isso que os nossos olhos têm que estar nele. Eu gosto de brincar que em Salmo 121 fala assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Que quando a gente olha para cima, quando a gente levanta o olho para cima, a gente não vê o que acontece embaixo. E se a gente não vê o que acontece embaixo, não dá ansiedade, não dá murmuração. Então, às vezes, se você estiver ansiosa com o assunto, confusa com o assunto, levanta os seus olhos para cima. Porque quando você estiver olhando para cima, de onde vem o seu socorro, você não vai ficar ansioso com o que está acontecendo embaixo, porque você não vai ver. E mais uma reflexão aqui de Provérbios, que eu quero comentar aqui. No versículo 17 fala assim, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele recompensará. Essa pobreza aqui pode ser a pobreza de ter falta de alguma coisa. E aí, uma falta de alimento, uma falta de instrução. Na Bíblia Mensagem, ela fala assim, quem ajuda os pobres, empresta ao Eterno. Quando o Eterno devolve e recompensa, é sem igual. Então, quando você ajuda aquele que tem falta de alguma coisa, e é muito bom, gente, a gente ter essa consciência, que o pobre, às vezes, não é que ele tem falta de dinheiro, às vezes ele tem falta de orientação, ele tem a falta de atenção, ele tem uma falta de conselho, sabe? E pode ser de dinheiro, pode ser de comida, pode ser de roupa, pode ser de roupa de cama, pode ser da palavra de Deus. Então, se você transmite a palavra de Deus e a pessoa tem essa falta de conhecimento da palavra e a pessoa começa a ter seu espírito alimentado, aqui segundo Provérbios fala assim, empresta para Deus. Quando o Eterno devolve, a recompensa é sem igual. Deus paga bem. Deus paga bem. Então, outro versículo aqui que eu quero comentar. Tá no versículo... tá, 13. Aqui no versículo 13, O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Na mensagem fala assim, Um pai perde a vontade de viver por causa de um filho insensato.
A esposa resmungona é uma torneira pingando. Precisa nem de falar muito, né, gente? Engana-se, a Maria tá aqui, e ontem, né, Maria, a gente comentou sobre ser prolixo, né? Aquela pessoa que fica dando volta e repetitiva. E é engano nosso achar que a repetição, a briga, a falação vai resolver. Não vai resolver. Porque chega num estado de irritação que o ouvinte, ele desliga. Ele se desliga e você está falando para as paredes. Então, Provérbios aqui nos dá várias instruções de sabedoria, que nós possamos buscar essa sabedoria para não sermos essa mulher que fala aqui, briguenta, resmungona, que é igual a goteira. Goteira, gente, é muito irritante. É irritante. E isso provoca brigas. E no Provérbios de ontem, nós aprendemos que quem provoca brigas é um tolo. E Deus não se agrada daqueles que provocam brigas. Então, que nós possamos, todos os dias, estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Buscar dele o domínio próprio. Pedir a ele para nos ensinar, nos ajudar. Buscar leituras, buscar informações. Para a gente estar sempre melhorando, sempre crescendo. E que nós possamos emprestar a Deus, servindo aquele que tem falta de alguma coisa. E que a gente possa também entender que de nós mesmos, nós não podemos. Então nós esvaziamos do nosso eu e nos enchemos de Deus. E como na tradução da Bíblia Mensagem, que esvazie tanto de nós que a única coisa que aparece é Deus na nossa vida. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa história, né? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Vou estar orando e espero vocês amanhã, às 6h31 da manhã, para refletirmos sobre Provérbios 20, tá? Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, queremos Te louvar porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, pelo aprendizado de hoje, que o Senhor traz clareza na nossa mente, que nós possamos, ó Deus, esvaziar de nossa arrogância e encher da Tua graça, encher da Tua palavra, que nas nossas falas, na nossa fala, na nossa vida, a presença do Senhor seja perceptível, Pai, possa ser contagiante. Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos, ó Pai, graça, para que nós possamos ser, ó Deus, aquela pessoa que glorifica o Teu nome e que nós possamos abençoar, alcançar outras vidas que têm necessidade, não só de comida, mas também de conhecimento, da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, levar ao necessitado do Evangelho, a vida de Deus, a vida que o Senhor chamou eles para viver, uma vida de abundância, não livre de lutas, mas com direcionamento e com a vitória certa, porque aqueles que servem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, não conhecem derrota, porque o Senhor garante a vitória, porque o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra. Nós Te agradecemos e Te pedimos, ó Pai, dai-nos um dia de paz, dai-nos um dia guiados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, pessoal. Se essa live fez sentido para você, que você possa curtir, compartilhar, comentar. E as lives, elas estão salvas no YouTube. Minha amiga Patrícia está salvando essas lives lá. O canal chama Cantinho Dali. E daí, se você conhece alguém, né, que não tem Instagram mas tem acesso à internet, você pode estar compartilhando, tá? Essa live com essas pessoas, ou até mesmo porque ela está colocando em formato de playlist, né? Daí, de repente, você perdeu algum provérbios, você pode estar voltando lá e assistindo Provérbios do dia.
Eu espero que esteja somando. E vocês têm total liberdade, gente, de me chamar no direct. Não fala que você é pobre não, guria. Tu é rica. Eu falo que eu sou rica, porque meu pai é rico. Deus é rico, gente. Você pode estar sentindo falta de alguma coisa, mas a Bíblia diz que Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Então, de repente, não chegou o momento, de repente você não pediu para ele, né? Vamos situar aí, vamos esclarecer as coisas, tá? E saber, né, por que eu tô falando aquilo, qual que é a minha visão daquilo, né? Ter esse hábito de pensar. Provérbios, ele chama muita gente para pensar, né? Você é rica, Érica. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, que vocês possam ter consciência. A minha oração hoje, a minha declaração na vida de vocês hoje, que vocês possam ter consciência de quão rico e quão rica vocês são. E que se falta alguma coisa, seja claro diante de Deus. Seja claro nas suas orações. Não entra nessa linha. Deus já sabe de tudo. Ele sabe, mas ele quer o nosso relacionamento com ele. É isso aí, Lu. Tu é rica, guria. Cassinha, tu é rica. Nós somos ricos, gente. Nós temos um pai rico. Graças a Deus, já tive experiências das simples às mais complexas. De falar com Deus algo que eu queria, que me faltava, e ele veio e supriu. De uma forma inesperada. Vou fechar aqui com um testemunhozinho, porque eu adoro um testemunho, né, gente? Eu gosto de contar. Uma coisa simples, mas olha que interessante. Eu estava estudando à noite lá no Água Branca. E daí eu saí do serviço, estava indo para a escola e falei, conversando com Deus, agradecendo, pontuando umas coisas e outras. E aí eu falei com Deus assim: ai, Deus, com vontade de comer uma costela com mandioca. Tava frio, né? Eu falei assim: tô com vontade de comer costela com mandioca. E ri. Fui pra escola. Quando eu cheguei na escola, a água tinha acabado. A água da escola tinha acabado. E aí o pessoal falou assim: como a água acabou, nós vamos dispensar vocês. E não vai ter aula. Então eu vim embora mais cedo. Na volta pra casa, eu lembrei de uma amiga que tinha um tempão que eu não via ela, e era caminho, né? Eu falei assim: vou aproveitar que tá cedo e vou passar lá na casa da Luciana. E aí eu passei. Quando ela abre a porta, aquele cheiro de costela. E aí ela falou assim: Ali, que bom que você veio, eu tô fazendo aqui. Comecei a fazer aqui uma costela com mandioca. Gente, isso é Deus ou não é? Tinha anos que eu não via a menina. Mesmo passando próximo à casa dela, eu não tinha de passar lá. E esse dia que estava no cardápio dela, aquilo que eu falei com Deus quando eu estava indo para a escola, Deus me conduziu lá. Coisa simples. E tem outras. Mas é isso, gente. Fala com o Eterno. Cadê as reuniões com o Eterno? Esclarece, seja claro. E aí você vai viver coisas extraordinárias da parte do Eterno. Obrigada! E você acredita que eu ouvi isso em 2012, Érica? Essa explicação do pastor Mário. Eu já até tinha ele no Instagram, né? Mas na época ele já trabalhava com os perseguidos, né? Cristãos perseguidos. E então é complicado pessoas, né, tá na internet que trabalham com essas pessoas. A perseguição é muito grande, né? Mas eu anotei e hoje eu falei, aí ontem eu falei, eu vou colocar, porque também para mim foi muito relevante ter essa clareza, né? Será que eu estou tô com sentimento de irrelevância? Se eu tô com sentimento de irrelevância, a culpa é minha, porque eu tenho que ser relevante. E aí entra uma questão, né? De não esperar a glória, simplesmente ser relevante. Eu tô com esse sentimento de invisibilidade, ninguém me vê?
O vitimismo tá chegando, sai fora. Eu tô com sentimento de injustiça, comparação? Cada um de nós somos único e toda história tem... Lembre-se sempre disso, toda história tem início, meio e fim. E o engano, né? Então, a mulher, ela ficava mexendo a panela com a água para enganar os seus filhos. A gente não vai julgar ela, mas no nosso dia de hoje, às vezes nós também nos enganamos, sendo que é só a gente mover para aquilo que está nos faltando. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, que você tenha consciência de quão rico você é, de quão precioso você é.